Bem-vindos, criaturas de Deus, ao CSA de Olho na Jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da Fê e do Tiago, e vamos analisar os informativos da semana. E olha, para começarmos bem o nosso encontro, pensem no seguinte cenário. De um lado, temos investigadores tentando usar inteligência artificial, tipo o ChatGPT ou Gemini, para tentar provar um crime criminalmente. Uma loucura, né? Pois é. E do outro, juízes precisando decidir se aquele mercado super selvagem das criptomoedas deve ou não seguir as regras do bom e velho Código de Defesa do Consumidor. A sensação que dá é de que o direito brasileiro está, neste exato momento, colidindo em alta velocidade com a era digital. Nossa, com certeza. E é exatamente esse o espírito da nossa análise de hoje, porque nós vamos mergulhar fundo nas entranhas do informativo número 884 do Superior Tribunal de Justiça, que saiu agora, dia 14 de abril de 2026. Fresquinho. Sim, super recente. E o que chama atenção nesse documento não são só os resultados, sabe? Mas a forma como a corte está sendo forçada a traduzir problemas do século XXI para leis que muitas vezes foram escritas lá no século passado. Exato, e isso fica escancarado logo no nosso primeiro tema, que vem lá da terceira turma, no recurso especial 2.050.674 de Minas Gerais. O assunto principal são as corretoras de criptoativos, que o Banco Central, com aquele nome técnico, chama de Sociedades Prestadoras de Serviços de Ativos Virtuais, as SPSAVs. Isso mesmo. Então, a decisão do STJ foi colocar essas empresas, oficialmente, debaixo do guarda-chuva do Código de Defesa do Consumidor. Mas olha, me tira uma dúvida logo de cara. Se essas empresas já precisam de autorização do Banco Central para funcionar, elas, já não são ultra-reguladas? Aplicar o CDC por cima não é criar uma redundância? Tipo uma dupla punição para o mercado? Essa é uma dúvida muito comum para quem acompanha a área, mas a resposta está na diferença dos papéis que cada regulação exerce, sabe? O Banco Central olha para o risco sistêmico. Certo. Ele quer saber se a corretora tem lastro, se não está lavando dinheiro, se a estrutura financeira é sólida. É uma regulação do Estado para proteger a economia como um todo. Já o Código de Defesa do Consumidor, que incide aqui por força da súmula 297, ele olha para o indivíduo. Para o cliente final, né? Exatamente. O STJ entendeu que, ao fazer a custódia e a intermediação da compra e venda de moedas virtuais, a corretora está prestando um serviço tipicamente financeiro. E onde tem prestação de serviço em massa para o público em geral, tem relação de consumo, não tem como fugir. Ah, entendi. Então o Banco Central protege o sistema, e o CDC protege aquele cliente que esqueceu a senha ou teve a conta invadida. E, na prática, para quem opera no mercado, o que muda com esse cero do CDC? Olha, muda drasticamente o jogo de forças. Porque sem o CDC, se uma plataforma trava no meio de uma liquidação ou simplesmente some com os ativos da pessoa, o investidor teria que provar a culpa da empresa seguindo as regras do Código Civil. O que é quase impossível num sistema complexo assim. Dificílimo. Mas com o CDC, aí entra a responsabilidade objetiva. Houve falha na prestação do serviço, a corretora responde independentemente de culpa. E tem mais, permite a inversão do ônus da prova. Ah, que transfere o peso da prova? Isso, obriga a empresa a demonstrar que o sistema dela era seguro, em vez de exigir que o cliente, que não tem acesso aos servidores, prove como foi hackeado. É a velha proteção transferida para o novo mercado digital. É fascinante ver o direito tentando domesticar a tecnologia para proteger as pessoas. Mas, tem outro lado da moeda aí. Se a tecnologia facilita a nossa vida financeira, ela também está tentando se infiltrar nos tribunais como dona da verdade. E aí é que mora o perigo. Verdade. E os resultados beiram um absurdo, viu? Isso nos leva a um caso da quinta turma, o habeas corpus 1059.475 de São Paulo. A situação é a seguinte, imagina um ambiente de estádio de futebol. Super barulhento, aquele caos. Barulho de torcida, bateria... Tudo junto. Aí tem um vídeo gravado no meio dessa confusão e uma acusação de injúria racial. A perícia oficial, feita por peritos humanos lá no Instituto de Criminalística, pegou o áudio, analisou e disse, olha, é ininteligível, não dá pra afirmar com segurança o que foi dito. E aí sabe o que o investigador faz? Nem imagino. Ele joga o áudio no Gemini e no Perplexity, essas inteligências artificiais generativas, e pede pra elas, entre aspas, ouvirem o crime. Nossa, um verdadeiro perigo para o sistema de justiça. E o STJ, olha, de forma brilhante, trancou a porta para esse tipo de prova. A corte rejeitou categoricamente esse relatório técnico produzido pela IA. Ainda bem. Sim, eles afirmaram que essas ferramentas não possuem o que chamaram de confiabilidade epistêmica mínima para atuar no processo penal. Vamos tentar traduzir isso, porque a questão técnica aqui é o coração do problema, né? Quando alguém diz que a máquina é mais sensível que o ouvido humano, num primeiro momento parece fazer sentido. Porque que a IA não pode simplesmente limpar o ruído e nos dar a resposta exata? É tentador pensar assim, mas, na verdade, nós estamos falando da ferramenta fundamentalmente errada para a tarefa. É como tentar usar o corretor ortográfico do celular para fazer a análise química da água de uma piscina, sabe? Bela analogia. A ferramenta simplesmente não foi criada para isso. Exato, o Gemini, o ChatGPT, o Perplexity, eles são grandes modelos de linguagem, os chamados LLMs. A engenharia por trás deles é a estatística textual. Eles não estão fazendo uma análise fonética rigorosa daquelas ondas sonoras. Eles só tentam adivinhar palavras. Eles estão prevendo qual é a próxima palavra mais provável com base no treinamento deles. E quando você força um modelo desses a interpretar algo completamente caótico e ininteligível, o risco de ocorrer uma alucinação é altíssimo. Alucinação sendo aquele momento em que a máquina não sabe a resposta, mas ela vomita uma informação com um nível de confiança tão alto que acaba convencendo quem tá lendo, né? Exatamente isso.
A IA inventa um padrão onde não existe nada. E olha, mais do que a falha tecnológica em si, tem um princípio processual gravíssimo sendo violado aqui. O laudo pericial oficial foi feito por peritos criminais de verdade, humanos, que justificaram as limitações do material. Que é o trabalho deles. Sim, uma IA generativa que no fim das contas é só um motor de sintaxe, não tem autoridade técnico-científica para derrubar a conclusão de um perito humano. Claro, o juiz não é escravo do laudo pericial, ele pode discordar. Fica válida. Aceitar que um chatbot seja o fiel da balança numa condenação criminal é rasgar a racionalidade do processo. Me deixa muito reconfortado ver que a corte não se deixou levar por esse deslumbramento tecnológico. Mas é curioso notar o contraste, viu? Porque ao mesmo tempo em que o STJ fecha a porta para a IA na hora de produzir provas criminais, ele escancara as janelas para automação quando o assunto é caçar o dinheiro de quem está devendo. A famosa execução. Pois é, e assim a gente entra no mundo do processo civil. A quarta turma, julgando o recurso especial 2226.001 de Santa Catarina, validou o uso do sistema SERP-JUDE para buscar bens de devedores. Mas olha, eu fiquei intrigado. Ter um juiz apertando um botão num sistema eletrônico para vasculhar todos os registros públicos de uma pessoa de uma vez, isso não fere a privacidade? Não seria uma devassa automática no patrimônio do devedor? Olha, fere se for feito sem critério, mas o STJ foi muito claro nas balizas. O SERP, para quem não lembra, é o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, que interligou cartórios do Brasil inteiro. E o SERP-JUDE é a porta de entrada dos juízes nesse ecossistema gigante. Ah, entendi. É a interface deles. Isso. A corte determinou que é legal e até desejável usar a plataforma para penhora, desde que, e aqui tá o ponto-chave, haja uma decisão judicial devidamente fundamentada. Não é o credor bisbilhotando a vida alheia, é o Estado juiz exercendo seu poder de constrição. Então o juiz tem que justificar. Exato. O juiz precisa especificar quais módulos do sistema vão ser acionados, mantendo o controle total da legalidade. É a eficiência servindo à justiça, né? Porque, convenhamos, o processo civil de execução só faz sentido se o credor conseguir de fato receber o que lhe é devido. Verdade. E a ironia é que, enquanto a tecnologia facilitou encontrar propriedades e contas bancárias em segundos, encontrar a pessoa física do devedor para entregar a intimação, ainda parece um desafio do século XVIII. Nossa, nem me fale. O que me leva ao tema 1338 dos recursos repetitivos. Historicamente, para um juiz conseguir citar alguém por edital, o processo virava uma expedição arqueológica. O coitado do autor tinha que pedir ofício para a companhia de água, de luz, de telefone, junta comercial, e os meses iam passando. Uma burocracia que asfixiava as varas cíveis literalmente. O que a Corte Especial decidiu ao julgar os recursos especiais 2166-983 e 2162-483 do Amapá é que essa caça ao tesouro externa acabou de vez. O juiz não é mais obrigado a expedir ofícios para dezenas de concessionárias ou cadastros públicos apenas para justificar que o réu está em local incerto. A regra agora se tornou endógena. Endógena no sentido de que o próprio judiciário tem que resolver com as ferramentas que já tem dentro de casa. Perfeito. Considera-se que a busca foi esgotada quando o autor tenta os endereços que já estão lá no processo e, crucialmente, quando o judiciário faz aquela varredura nos sistemas informatizados que estão à disposição do próprio juízo, como o Cisbajude e o Renajude. Que já puxam muita coisa. E se os bancos de dados integrados ao tribunal não encontrarem um endereço válido, o juiz fundamenta isso e autoriza o edital direto. É simplificação do processo. Não tem necessidade nenhuma de mandar uma carta física para a empresa de saneamento se os maiores bancos de dados do país já foram consultados eletronicamente, né? Finalmente um pouco de pragmatismo. Mas toda essa modernização e digitalização acaba inevitavelmente atraindo oportunistas. A primeira sessão lidou com uma verdadeira praga atual no conflito de competência 2108-005 do Ceará, que é o golpe do falso advogado. Esse golpe tá em todo lugar. Pegam dados reais de processos, entram em contato pelo WhatsApp, se passam pelos advogados das vítimas e pedem uma taxinha para liberar um precatório inexistente. E a confusão jurídica aqui foi de jurisdição. Como os golpistas supostamente tiraram as informações do sistema PJE da Justiça Federal, as vítimas tentaram empurrar o processo contra a quadrilha para a Justiça Federal. E a Justiça Federal olhou para isso tudo e disse: olha, nós não temos nada a ver com isso, o crime é entre particulares, a União não é parte. O que, naturalmente, gerou conflito com a Justiça Estadual. Mas como o STJ resolve esse ping-pong de competência? Pensa na Justiça Federal como um clube de acesso restritivo. Se o porteiro, que é o juiz federal, olha para o caso e diz: isso não é assunto do clube, não há interesse da União, o juiz estadual pode tentar obrigar esse porteiro a abrir a porta. Muito boa essa analogia, e ela explica a mecânica exata da decisão do STJ, que aplicou logo as súmulas 150, 224 e 254. A lógica processual é super pacífica. Cabe exclusivamente à Justiça Federal decidir se há ou não interesse da União na causa. Ah, então a palavra final é do juiz federal sobre a porta do clube. Sim. Se o juiz federal, que é o porteiro do clube, decide que a União não sofreu prejuízo direto com o golpe do WhatsApp e afasta a competência federal, o juiz estadual não pode revisar essa decisão. Ele é obrigado a aceitar e julgar o mérito da ação contra os estelionatários ali mesmo, na esfera estadual. Faz sentido. É uma forma de não deixar o cidadão que foi roubado esperando anos enquanto dois juízes ficam discutindo de quem é o carimbo, sabe? E olha, ainda nessa seara de quem paga a conta, a gente tem uma afetação interessantíssima vindo por aí. No tema 1422, também na terceira sessão, o STJ vai decidir o futuro da gratuidade de justiça para empresas, para as pessoas jurídicas. A dúvida que vai ser pacificada é a seguinte: basta uma empresa apresentar uma declaração de impostos, como a DCTF, ou um atestado do contador dizendo que o faturamento caiu, para ganhar isenção de custas no processo? Mas me diz, por que isso é tão polêmico? Não é meio óbvio que uma empresa no vermelho precisa de ajuda para acessar a justiça? A polêmica existe porque o sistema de justiça é muito caro. E ele é financiado em grande parte justamente por essas custas processuais.
Para a pessoa física, a presunção de pobreza é muito forte, a lei protege. Mas para a empresa jurídica, a regra sempre foi a necessidade de provar cabalmente a hipossuficiência. Não basta só alegar, né? Exato. O receio dos tribunais é a banalização. Se uma simples declaração do contador for considerada prova absoluta, grandes empresas podem começar a manobrar os balanços temporariamente só para litigar de graça, afogando o judiciário com ações temerárias, já que não haveria risco financeiro nenhum em caso de derrota. Ah, o famoso risco zero. Pois é a tensão clássica entre garantir o acesso à justiça para aquela padaria da esquina que está realmente quebrando e proteger o erário público contra abusos de litigantes contumazes. Vai ser um julgamento paradigmático, com certeza. Com certeza vamos ter que acompanhar de perto. Mas, agora por falar em disputas da vida real, vamos sair um pouquinho dessa nuvem digital, de sistemas e de empresas e descer para o asfalto, literalmente para as ruas. A quinta turma, no agravo regimental, no ARESP 2943-421 da Bahia, julgou um caso bem clássico de embriaguez ao volante. A defesa do motorista bateu na seguinte tecla: não dá para o Ministério Público oferecer a denúncia criminal porque não existe nos autos aquele auto de infração de trânsito. A famosa multinha de papel da Blitz. Ela mesma. Eu confesso que fiquei intrigado com isso. Se o guarda não aplicou a multa administrativa na hora, como é que o Estado pode dizer que houve crime? Uma coisa não é pré-requisito lógico da outra. Parece contraintuitivo num primeiro olhar, mas juridicamente essas esferas operam em galáxias diferentes. O STJ reforçou que a lavratura da multa administrativa não é a condição de procedibilidade para a ação penal. A lógica aqui é a independência das instâncias. O auto de infração é só uma burocracia do direito administrativo sancionador. Certo. Já o crime de trânsito, descrito lá no artigo 306 do Código de Trânsito, ele pune o perigo gerado pela alteração da capacidade psicomotora. E essa materialidade não mora no papel timbrado do Detran. Ou seja, se o motorista bateu o carro cheirando álcool, e o teste do bafômetro ou até mesmo testemunhas provam isso, pouco importa se o guarda, no meio daquele caos do acidente, esqueceu de preencher o talão de multas. Precisamente. A falta do papelório administrativo não apaga a realidade dos fatos que foi atestada por exames clínicos, vídeos ou testemunhos colhidos lá no inquérito policial. Para o juiz receber a denúncia, ele só precisa de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, não do comprovante de uma sanção administrativa paralela. Muito claro. E, mantendo o pé na esfera criminal, mas subindo o degrau para os crimes de colarinho branco e de administração pública, a gente tem o agravo regimental no ARRESP 2.130.713 do Amapá. O foco são os prefeitos, que são julgados sob o Decreto-Lei 201 de 1967. A defesa tentou uma tese bastante engenhosa. Argumentou que se a pena de prisão principal prescreveu por causa do tempo, a pena secundária de inabilitação para exercer cargo público também deveria desaparecer. E convenhamos, faz um certo sentido lógico, não faz? Se o sujeito está livre da punição principal, por que a pena de não poder ser candidato sobrevive? Elas não são um pacote único? A defesa tentou tratar as duas penas como irmãos siameses, mas a jurisprudência do STJ e a própria filosofia da lei enxergam de uma forma bem diferente. Elas são penas autônomas, protegendo bens jurídicos distintos. A pena privativa de liberdade restringe o direito de ir e vir daquele indivíduo, certo? Certo, afeta a liberdade. Já a pena de inabilitação de 5 anos para cargos públicos não pune o corpo do indivíduo, mas protege a própria administração pública e a sociedade da gestão de alguém que já demonstrou não ser confiável com a coisa pública. Ah, então os relógios da prescrição giram em velocidades diferentes para cada uma. Exato. Como a natureza jurídica de cada pena é completamente diferente, os prazos prescricionais são calculados de forma separada, baseados na quantidade específica de cada sanção imposta. O lapso temporal que apaga a pena de prisão pode não ser suficiente para apagar a inabilitação. Entendi. O ex-prefeito pode até escapar da cadeia porque o tempo passou, mas o Estado ainda preserva o tempo necessário para impedi-lo de voltar a assinar cheques da prefeitura. Uma separação cirúrgica. E olha, apenas para dar a real dimensão do volume e da variedade de temas que o Tribunal da Cidadania engole diariamente, vale citar muito rapidamente que a terceira sessão também resolveu impasses de fronteira entre o direito penal militar e o comum, naquele conflito de competência 21.865. Temas super complexos. E a primeira turma precisou processar casos sob extremo segredo de justiça, já aplicando as regras da novíssima Lei 15.040 de 2024. É um tribunal que realmente não tem o luxo de parar ou de se especializar num único nicho, né? É o tribunal que dá a última palavra na interpretação da lei federal para 200 milhões de brasileiros. E essa capacidade gigante de adaptação institucional nos leva perfeitamente à nossa última sessão de hoje, conectando o direito não apenas, mas a regulação da saúde e da economia. Nós temos uma decisão unânime e muito marcante da primeira sessão. É a petição atrelada ao incidente de assunção de competência número 16, o famoso IAC 16, no RESP 2.242.500 do Paraná. A pauta é o cultivo do cânhamo industrial. Sim. Um tema que, infelizmente, ainda carrega muito estigma na sociedade, mas que a ciência demonstra ser vital para o tratamento de milhares de doenças neurológicas. O ponto aqui é que a Anvisa estava sendo cobrada na justiça por não regulamentar a importação de sementes e o cultivo interno. Mas espera aí. O STJ foi lá e escreveu as regras. Porque se o tribunal legislar sobre agricultura e farmacologia, não seria uma invasão violenta na competência do executivo? Excelente ponto. E o STJ teve a exata cautela de não ultrapassar essa linha. O tribunal não determinou como o cânhamo deveria ser plantado ou importado. O que o STJ fez, lá no julgamento de mérito do IAC 16, foi declarar que a União e a Anvisa tinham uma omissão inconstitucional e ilegal, e deu um prazo para que elas mesmas elaborassem as regras usando a expertise técnica delas. E agora, nessa fase de cumprimento de sentença, o STJ testou que o Estado finalmente fez a lição de casa.
E qual foi a entrega prática dessa lição de casa? Foi a edição de um pacote regulatório bem robusto. A Anvisa e a União consolidaram estudos e publicaram 5 resoluções da diretoria colegiada, as RDCs, numeradas de 2011 a 2015, agora em fevereiro de 2026. Essas normas criam finalmente aquele arcabouço normativo exigido pelo tribunal, detalhando os parâmetros técnicos, de segurança e de controle para o manejo da planta voltado a fins exclusivamente medicinais e farmacêuticos. Um avanço enorme. Com isso, a primeira sessão julgou cumpridas as obrigações e determinou que o processo específico volte lá para a primeira instância para seguir seu curso sobre essas novas regras. O judiciário forçando a máquina pública a sair da inércia, abrindo caminho para um mercado essencial. E, já encerrando nosso sobrevoo factual pelos julgados, vale mencionar que essa mesma primeira sessão também lidou com as dores de cabeça causadas pela inércia, mas dessa vez na própria folha de pagamento do Estado. Aquele caso dos auditores. Isso. A petição 16.334 abordou a greve dos auditores fiscais da Receita Federal. Foi um movimento deflagrado justamente pela demora crônica do poder público em regulamentar o bônus de eficiência e produtividade, que, pasmem, já estava previsto em lei. É o STJCA de novo tendo que entrar em cena como árbitro final, porque a administração pública deixou o relógio correr demais. Fazendo uma retrospectiva do panorama que a gente montou neste encontro, fica muito claro o desafio de calibração que o Superior Tribunal de Justiça enfrenta a cada sessão. É uma corte que precisa ser arrojada o suficiente para aplicar a proteção do consumidor nas carteiras digitais de criptomoedas, engenhosa o suficiente para validar a busca massiva de patrimônio via sistemas integrados e firme o suficiente para colocar a burocracia sanitária para trabalhar na regulamentação de tratamentos modernos. Porém, aqui está o grande contrapeso, ela atua como um freio de arrumação vital contra o fetichismo tecnológico. A gente viu isso bem ao barrar as alucinações de inteligências artificiais no processo penal, reafirmando que certas atividades exigem um escrutínio insubstituível da perícia humana. É um jogo constante de acelerar e frear, sem dúvida. E tudo isso me deixa com uma reflexão inevitável para quem estuda e opera o direito diariamente. Se os nossos tribunais já estão tendo que blindar as decisões contra ferramentas de inteligência artificial, que muitas vezes emitem juízos falhos disfarçados de certeza absoluta para tentar provar um crime hoje, até que ponto a justiça do futuro, por mais seduzida que seja pela eficiência dos algoritmos, poderá abrir mão da falível, problemática, porém absolutamente insubstituível consciência humana na hora de julgar? Fica aí o questionamento. Uma reflexão inquietante e super necessária sobre o destino das nossas instituições. Bom, nós esperamos que essa imersão de hoje sirva não apenas para atualizar conceitos processuais, mas para ampliar a visão sobre os bastidores e os impactos práticos das decisões da Corte. Que os ensinamentos aqui discutidos se transformem em ferramentas valiosas para quem nos acompanha. Muito bem, excelentes apontamentos. Bons estudos a todas as criaturas de Deus, continuem questionando as regras do jogo e até o nosso próximo encontro.